Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Tesouro Direto. Você sabe o que é? Você já comprou algum Tesouro Direto? Quais são as vantagens e desvantagens e quais são os principais? Fique aqui comigo até o final que a gente vai resolver todas essas dúvidas. Se você já segue a gente aqui no canal, você já percebeu que a gente fala sobre conteúdos educacionais aqui. Então isso não é uma recomendação de investimento. E eu também peço para vocês deixarem um like caso o vídeo acrescente alguma informação para vocês. Mas sem mais demoras, roda a vinheta. O Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, em que você está comprando títulos públicos do Tesouro Nacional. Se você já assistiu alguns vídeos do canal, você já deve ter percebido que todas as vezes que nós falamos de renda fixa, a gente está emprestando o nosso dinheiro para alguém. E nesse caso, a gente está emprestando dinheiro diretamente para a União, para o governo. Então, todo investimento que tem o seu risco de calote, aqui talvez seja um dos investimentos com menor risco de calote, porque você está emprestando dinheiro direto para o governo, então não honrar com seus compromissos quer dizer que o país está realmente muito caótico. E a gente nunca viu isso em nenhum momento da história aqui, por exemplo, do Brasil. E o Tesouro Direto ele pode ser dividido em três tipos. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. A gente vai esclarecer os três aqui na sequência. O Tesouro Pré-fixado, ele tem uma remuneração fixa. Como o nome já diz, é pré-fixado, você já conhece desde o início qual que é a taxa que vai remunerar esse investimento, esse empréstimo, no caso, que a gente comentou aqui. Por exemplo, se a gente pega o Tesouro que está aqui disponível atualmente, o pré-fixado, de 2025, ele está pagando em torno de 12,98% ao ano. O mínimo é de R$ 21,09 e ele tem um vencimento em janeiro de 2025. O segundo tipo de tesouro é o Tesouro Selic. A Selic é a taxa básica de juros, que é determinada pelo Banco Central. Ela é muito comum, uma das principais referências da renda fixa. Então, esse Tesouro Selic, ele acompanha essa taxa básica de juros. E ele vai variar, então, a remuneração vai variar com o tempo, de acordo com as oscilações dessa Selic. Se você está escutando a taxa Selic pela primeira vez, a gente tem outros vídeos aqui do canal que a gente falou só sobre elas. Vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem na sequência. O terceiro tesouro é o Tesouro IPCA. IPCA é um dos principais indicadores que a gente tem aqui no Brasil para refletir o que seria a inflação. Então é muito comum que quando a gente quer mostrar alguma coisa que reflita a inflação, a gente pega esse IPCA, que é um índice que é construído pelo IBGE. E também a gente tem outros vídeos aqui do canal que também já falam sobre esse índice. Vou deixar na descrição com vocês um segundo vídeo também. Então, resumidamente, você tem três escolhas. Ou você escolhe uma taxa fixa, que é o pré-fixado, ou você escolhe uma taxa de rendimento variada. E aí você escolhe se você quer o índice da renda fixa, que é a Selic, ou a própria inflação, que seria o IPCA. Por isso, é muito importante, antes de começar a investir, saber qual é o seu objetivo, porque cada instrumento desse vai servir para um determinado objetivo. Por exemplo, o Tesouro Pré-fixado, o IPCA, são investimentos para quem tem uma visão mais de longo prazo, para quem quer ou se proteger da inflação ou garantir uma taxa que acha muito atrativa por um longo período. Por outro lado, o Tesouro Selic ele tem a liquidez diária, quer dizer que todos os dias cai a remuneração desse investimento lá na sua conta. Então, para quem está pensando em curto prazo, ele é mais interessante e até uma forma de você não ter o dinheiro parado em conta e ele pelo menos render alguma coisinha todos os dias ali na sua conta. Mas então vamos lá. Quais são as vantagens do Tesouro Direto?
A primeira vantagem a gente já comentou, é um investimento muito seguro, eu diria que talvez é o mais seguro que a gente pode ter, em que você empresta dinheiro diretamente para o governo e o risco calote é muito baixo, só acontece se o país quebrar. Outra vantagem é que as taxas são relativamente baixas, principalmente quando você compara com outros instrumentos financeiros, como os fundos. Uma terceira característica é que é 100% digital. Você entra lá na sua corretora, escolhe lá qual que é o tipo de tesouro que você quer e a compra é efetuada totalmente online. Uma outra vantagem exclusiva do Tesouro Selic é que a liquidez dele é diária. Quer dizer que o rendimento está caindo todos os dias ali na sua conta. Isso é muito interessante para quem está querendo uma proteção ou quem procura um rendimento de curto prazo. E quais são as desvantagens do Tesouro Direto? A primeira é que a gente tem incidência de imposto sobre aquela tabela regressiva. Uma segunda desvantagem, e aqui é aplicado sobre o Tesouro Prefixado e o IPCA, é que o governo ele garante a recompra desses títulos, caso você precise vender antes do prazo de vencimento deles. Mas você pode sofrer um deságio, quer dizer que você vai vender por um valor menor do que aquela projeção de mercado. Isso acontece porque você não conseguiu segurar, respeitar o prazo de vencimento do título e é comum, às vezes, você receber um deságio na recompra dele. E agora, pessoal, eu queria mostrar com vocês o próprio site do Tesouro Direto aqui, ele tem algumas informações interessantes. Acompanhe aqui comigo. Então, se a gente digita aqui tesourodireto.com.br, a gente já encontra aqui o site do próprio Tesouro Direto. Ele tem uma parte aqui de simular investimentos, que ele compara alguns dos tesouros com a poupança. E se você ainda não sabe, a poupança é um dos piores investimentos que a gente pode ter. A gente vai colocar um vídeo no canal aqui também sobre isso. E aqui ele coloca algumas das opções dos títulos. A gente vê aqui o Tesouro Prefixado, por exemplo, 2025, a rentabilidade aqui anual, o investimento mínimo e o vencimento dele aqui, 1º de janeiro de 2025. A gente tem aqui também o Tesouro IPCA+, em que ele tem essa rentabilidade, que é o IPCA mais 6%, o investimento mínimo de 32% e o vencimento dele lá em 2026. E por último aqui o Tesouro Selic 25, que é a Selic mais uma pequena taxa aqui de diferença. O investimento mínimo está em 125 e o vencimento em 2025. Se a gente clica aqui em Veja Todos os Títulos, ele mostra aqui para a gente todos os investimentos aqui disponíveis para você comprar no Tesouro. E aqui, pessoal, a ressalva que eu faço é que você não vai conseguir comprar diretamente aqui pelo site do Tesouro. Aqui é mais para você ver quais são os títulos públicos que estão sendo negociados, né? Você, para fazer compra de algum desses títulos, você tem que entrar na sua corretora, digita lá, procura lá o título direitinho e você realiza a compra. E aqui a gente pode ver que a gente tem 3 opções de tesouro pré-fixado, temos 2 opções aqui de Selic e algumas opções aqui do IPCA, inclusive uma parte aqui que pagam com juros semestrais. E é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, então, a gente falou sobre Tesouro Direto. Você viu aqui quais são os principais, as vantagens e desvantagens. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esqueça de deixar aquele like que nos ajuda bastante. E caso o conteúdo tenha agregado algum valor para você, e nos vemos numa próxima. Até breve!